Esse assunto narcisistas é algo que ele está sendo recorrente nesse canal Wendell Channel, justamente para servir como, não tanto como um alerta, né? Mas sim para ajudarmos a nós refletirmos sobre esses tipos de acontecimentos, para que nós possamos nos desviar, superar, passar por cima, né? Para que não possamos nos sentir assim tão prejudicados por esses tipos de pessoas. Porque justamente nesses, nessas épocas, eu acredito que em todos os tempos existam pessoas narcisistas, mas esse sentimento é algo que ultimamente é tipo um problema silencioso, né? Ele age de maneira silenciosa, quieta, sem fazer grandes alardes, e aí quando percebemos já está todo comprometido dentro de nós. E nessa sequência, portanto, vamos falar sobre os narcisistas camuflados, né? Eles criam um círculo de pessoas que acham compatíveis e rejeita aqueles outros que estão fora do contexto. Eu acredito que se nós formos levar bem em consideração, formos compreender a essência, né, do princípio do narcisista, ele tem um fundamento de sobrevivência, né? Então poderíamos dizer que é um instinto animal. Um, vou dar um exemplo, talvez não seja as pessoas, eu, você, caso vocês e qualquer pessoa possam ter uma compreensão bem maior que a minha, mas eu vou dar um exemplo de um lobo, né? Então um lobo ele vai proteger, né, a alcateia dele, os membros da família dele. Então, se algo tenta, ele vê algum tipo de ataque, de perigo, então ele irá se colocar numa posição de ataque contra o inimigo. Então, isso é um instinto animal, porque nós não somos animais, né? Nós temos o raciocínio para poder ponderar e saber equatizar, né? Não é nem igualar, para podermos vivermos em sociedade. Porque já pensou se quem saísse na rua, todo mundo pudesse roubar todo mundo? E a lei do mais forte, isso é ruim, porque iríamos viver uma anarquia. Então isso ocorre, ela acaba acontecendo silenciosamente, porque no fundo, todo mundo quer ser superior a outra pessoa, nesse contexto de narcisismo. Então, o que ocorre? Né? Esses grupos, né, panelas, vamos chamar assim, o narcisista, ele acaba o quê? Ele trazendo para o meio dele pessoas que têm as mesmas ideias comuns. E só que essas, onde que é o problema? Essas ideias, elas acabam o quê? Criando um tipo de como poderíamos dizer, de limitação, né? Separando, né? Criando um tipo de me fugiu a palavra, mas quando ela chegar eu vou lembrar. E limitando esse grupo, né, como se fosse um círculo de pessoas que fazem parte, vamos dizer assim, mesmo nível social, mesma que gostem
de um tipo de sair no final de semana para determinados lugares e tudo mais. E todo o restante, que não é dentro desse grupo, acaba ficando de fora e eles não deixam acesso. Tudo bem quanto a isso, né? A pessoa querer ter um grupo, né? O mundo é separado por grupos. Tem pessoas que são emo, né? Tem pessoas que são metal, sair falando de estilos dos jovens, né? Tem pessoas que são hipster, tem um estilo próprio e tudo bem quanto a isso. Só que nesse contexto, nós estamos falando sobre narcisistas camuflados, seria esse camuflado em círculos. Por quê? Porque aí eles acabam o quê? Se organizando para usufruírem e fazerem certas pessoas como se fossem zumbis. É muito comum ver esse tipo de situação em grandes cidades, né? Lá em São Paulo eu percebia bastante que tinha uma região que eu morei uma certa época, uma região era no centro da cidade, e havia bastante bares e pessoas da sociedade que tinham um intelecto, né, assim, superior, um conhecimento maior, e que isso não fazia diferença alguma, né? Mas se achavam pessoas cultas, né, de sentar e debater sobre Sócrates, sobre Platão, sobre cinema. E eu percebia que essas pessoas, elas acabavam o quê? Existia às vezes um subgrupo que andavam junto com esses grupos. Então era nítido olhar e você perceber quem era o algoz e quem era o escravo, vamos dizer, né? E era interessante, não era interessante, era chato. E sempre ficavam nessa postura. Dentro de uma empresa, o que pode ocorrer? Tem aquela equipe que se acha que são os chefes, né? Que são os donos da empresa, depois tem os chefes, depois tem os empregados e depois tem o pessoal novo que entra. Então é mais fácil de compreender. Agora imagine o pessoal mediano, eles acabando criando regras que ajudem somente a eles e coloquem esses empregados abaixo como sendo tipo escravos, né, para manter a postura deles. Eu vi isso acontecer dentro de uma empresa, né? As pessoas que se achavam a engenharia, vamos chamar assim, se achavam num ponto que estava superior até quase que os patrões. E eles manipulavam a engrenagem da empresa, fazendo com que todo o restante fosse à mercê deles. E isso acabou, lógico, depois de um tempo. Eu fiquei trabalhando nessa empresa para substituir um amigo. E aí acabou o tempo quando ele retornou, aí eu saí. Depois eu vim a saber que essa empresa praticamente se autodestruiu, né? Porque não há possibilidade de um grupo poder manter, principalmente numa empresa, né? Porque a empresa ela visa o lucro. Então, como poderia um departamento querer subordinar os outros departamentos, forçando, né? Então, acabou tendo um problema sério quanto a isso. Então, devemos sempre ter muito cuidado, que às vezes quando nós pretendemos nos manter, ficar em certas rodinhas, né? Em certos grupos de pessoas, que às vezes nós acabamos fazendo e realizando as coisas daquele grupo sobre o domínio de outras pessoas, justamente para nós continuarmos no grupo. Acho que em faculdade tem muito disso, né? Se a pessoa, quando ela entra, ela é uma pessoa iniciante,
Então aí o pessoal prega peças nessas pessoas, né? E aí essas pessoas, elas acabam... Tem pessoas que têm até trauma, né? Porque não é tão sadio assim. E aí depois ela sempre vai estar sendo iniciante, porque quando o ano passa, aqueles que estavam superiores, que estão há mais tempo na faculdade, acabam sempre estando à frente dos outros. Então isso é muito complicado, porque isso acaba destruindo essas pessoas que estão abaixo, né? Que estamos chamando aqui de tipo escravos, né? Slaves. Então, de fora que eles classificam, né? De repente, é incrível, né? É uma situação horrível, né? Como que a própria sociedade em si, ela, através do querer o poder, ela acaba se tornando marginalizada, né? E sendo que elas mesmas chamam os que não têm acesso a elas de marginais. Isso é horrível. Portanto, ficamos sempre atentos, né? Nesse vídeo, então, sempre que possível, né, vamos prestar atenção, né? Vamos nos perguntar, vamos refletir se o grupo a qual nós estamos pertencendo, ele está fazendo coisas realmente dos quais eu, você, qualquer pessoa acreditamos nos valores das pessoas, nos valores do mundo, ou estamos, de certa forma, seguindo regras para podermos nos manter no grupo e, com isso, sacrificando outras pessoas. Gratidão, gratidão, gratidão.